Coisa bem antiga, né? Mas falando da série, pô, a série tem uma qualidade absurda, né? O Vale Escrito. E foi um boca a boca que muita gente assistiu porque gostou e foi assistindo e foi falando. Porque assim, eu não sei se falasse assim, ver uma série sobre o Jogo do Bicho, eu não veria. Mas é que tanta gente falou que era boa que você começa a assistir e a gente, principalmente em São Paulo, não tem ideia do que é essa mistura. Carnaval, Jogo do Bicho, milícia, é uma coisa muito distante pra gente. E o que pareceu pra mim, assim, é que tem um material tão rico até pra fazer ficção daquilo, a gente assiste o Poderoso Chefão e fala, não é muito diferente do que acontece, é uma coisa de famílias brigando entre famílias, briga por território, aí morre o patriarca, aí vai os filhos brigando pra ver quem tem o espólio daquilo. É assim? Como que funciona? Exatamente. Uma loucura que eu acho que é o grande mérito da série, eu acho que é a questão de levar o que é o Jogo do Bicho, que é algo que no subúrbio do Rio, principalmente, todo mundo sabe. É algo que, enfim, faz parte do cotidiano, da vida das pessoas. Do cotidiano, assim. Da rotina. Meu avô apostou no bicho a vida inteira. Pessoas que têm mais de 50 anos no Rio certamente sabem do que eu tô falando, porque isso tá impregnado na vida da população. Mas o que eu acho que é interessante é levar o que é isso e esse universo, que é um universo muito complexo, para quem não vive no Rio e para quem não entende como é enfim, ruim falar, mas essa lei da selva do subúrbio do Rio, né? Mostrar como é que é esse Game of Thrones carioca, né? Que é literalmente exatamente. Até aquele mapa que se coloca é meio inspirado no Game of Thrones, sim, né? Sim, porque é o que o Rafael falou. Parece que é uma coisa inocente. Você vê o apontador do Jogo do Bicho ali na esquina da tua rua. Normalmente é um senhorzinho. Um senhorzinho que fica, poxa, um empreguinho, coitado, ninguém vai dar emprego para ele, né? Então o bicho, aí já começa esse romantismo, como se o bicho fosse uma coisa boa para as pessoas. Até o carnaval, até né? O carnaval. E o futebol também, o Cachorro de Andrade, né? Que Verdade. é o mais famoso, ele era do Bangu, ele era o patrono do Bangu também. Então isso dá essa visão de que é uma coisa boa, até para as pessoas, ajuda, né, a dar emprego. Poxa, ele acaba estimulando o futebol, estimula o carnaval. Então isso acaba lavando a imagem de uma coisa que por trás tem muito sangue. E a gente que acompanha de fora, a gente vê uma notícia da morte de alguém ligado ao Jogo do Bicho, mas você não vai ligando, você não tem esse fio todo pra entender por que mataram esse cara, quem é esse cara. E na série, eu comecei a lembrar de muita notícia que eu via no jornal, na televisão. Esse cara então... Você começa a ligar os pontos, né? Tem duas questões ali. Eu acho que uma é a geracional, assim. Eu acho que a gente tá num gap geracional. A gente teve nos anos 90, até os anos 90, início dos anos 2000, um interesse muito grande pelo bicho, inclusive regional, assim. Os bicheiros, por exemplo, tem como contar, por exemplo, como nos anos 90, o Maninho, que é um dos personagens da série, né, filho do Miro, um dos grandes bicheiros do Rio, foi capa do Caderno de Domingo do Jornal do Brasil. Isso era uma coisa extremamente popular, extremamente conhecida naquele momento histórico, naquela geração. Só que desde 2010 para cá, e eu acho que isso tem a ver um pouco com o debate público sobre as milícias especificamente, que acabou tomando o espaço dessa questão do Jogo do Bicho, isso ficou um pouco esquecido nos últimos 10 anos e também, e aí vem o segundo ponto, tem a ver com a questão da impunidade e da corrupção policial. Porque os crimes que esses caras cometeram, apesar de serem crimes de repercussão enorme, principalmente no Rio, né? Por exemplo, Marcos, presidente da Portela, foi assassinado brutalmente no comitê de campanha dele. Só que o fato desses crimes não serem resolvidos por conta da questão da corrupção policial, por causa da ineficiência do sistema de justiça criminal do Rio, por conta de como a máquina do Rio já está corrompida. E esses personagens são fundamentais para entender como aconteceu essa corrupção da máquina. Isso não gerou um debate público, de fato, sobre o que é o Jogo do Bicho, não só o Jogo do Bicho, né? O que é essa questão que relaciona o jogo ilegal, não só o Jogo do Bicho, mas as máquinas caça-níqueis, cassinos clandestinos. Esses caras dominam, tem o monopólio do jogo legal em áreas da cidade, com os crimes que são relacionados a essa atividade. Que aí você tem uma série, tem desde o contrabando para trazer a maquininha, até o homicídio na ponta, que garante que a manutenção do espaço. Então, assim, isso tornou o bicho intocável, de certa maneira, no Rio ali por cerca de 10 anos, uma década inteira. E o que é interessante é que o Jogo do Bicho, na verdade, vem como primeira
facção criminosa aí, porque há anos que eles se organizaram, há anos que eles criaram essa ideia de divisão territorial para cada... Né? A ideia da cúpula é uma coisa exatamente. Que eu não fazia ideia que existia uma cúpula. O próprio Castor, ele teve contato com o mafioso italiano, Antonino Salamone, né? Ele empregou o cara na tecelagem que ele tinha lá em Bangu e ele aprendeu várias coisas com ele, né, velho? Exatamente. Às vezes a gente faz lá no canal, fala sobre o PCC, sobre o Comando Vermelho, mas eu sempre deixo muito claro que os primeiros caras a organizar mesmo, o crime organizado, são os bicheiros. Mas eles eram vistos, como vocês estão falando, como personagens anedóticos. Folclóricos. Você falava do Castor de Andrade, as pessoas não observavam ele como um cara que mandava executar os outros. Observavam ele como um tiozinho legal, sabe? Um cara, uma figura... do Rio de Janeiro, que seria uma figura folclórica mesmo, nesse sentido, né? Apesar de ter muita romantizada, né? Isso, porque até por conta do assistencialismo, né? Você vê que na série, o grande mérito da série foi mostrar cada um desses personagens, por exemplo, e fazer com que eles falassem, porque isso nunca tinha sido feito antes. Eu achei incrível, assim, as pessoas falando abertamente, até não sei, foram 3 anos de... Sim, 3 anos. 3 anos, começou em 2021, né? Eu fiz 2 gravações. O Bernardo nunca tinha falado, por Nunca exemplo. tinha falado, nunca. Tinha dado uma entrevista. Nunca tinha dado. E nem ele, e também o Piruim, assim... E o Queiroz, dando entrevista pra Globo, que é uma coisa que eu nunca imaginei. Tomei um susto quando eu falei, caramba. Então certeza. Você vê personagens lá... Júlia Lotufo, a viúva do Adriano, nunca tinha falado. Né? Então, é um mérito, assim, realmente foi a principal característica da... Porque senão ficariam umas lacunas... Mais né, falando sobre ia ter muitas lacunas. E você ouvindo os personagens, e os personagens, de certa forma, alguns até ganharam a simpatia do público, né? A gente viu aquelas brincadeiras, de certa forma, em cima da Xana, né? Loucura, é uma loucura. Eu vi a Xana crescendo, não sei o quê, essa brincadeira, né? E o lance de... Isso é um absurdo, né? As irmãs gêmeas, uma quer aparecer e a outra não, mas são irmãs gêmeas. Pô, mas faz sentido. As duas não são iguais. Não? Você tá brincando? Assim, as duas nas fotos... parece muito. Só que depois de elas crescerem, se você, enfim, não são... Ah, tá, porque... Faz sentido. Faz sentido, né? Elas parecem irmãs e não gêmeas. Tá. Você fala, não, tá, são irmãs, mas não são iguais, então. Eu falei, uma aparece e a outra quer esconder o outro, mas são irmãs gêmeas. Mas se você observar... o ódio, quer dizer, o ódio que acabou nascendo entre elas, né, elas tiveram sempre uma rivalidade ali, desde que eram bebês, né? Imagina. E sempre toda a predileção ficou mais em cima do garoto, do homem, porque o bicho é assim, os homens têm muito mais poder, né? Mais respeito, né? E a mulher nunca pode se aventurar a ser a chefe do... Tanto que elas entendem isso e casam pra ter o controle. Exatamente. E elas casam no mesmo... vez que ela falou isso, assim. Uma coisa que a gente, a Xana, o engraçado da Xana... Elas casaram na mesma época. A narrativa sobre a Xana... sobre essa personagem, que é uma personagem de série. Uma personagem incrível. Não, parecia uma atriz fazendo um personagem. E a narrativa sobre ela, que é uma mulher que sempre quis entrar no jogo dos homens, né? A narrativa sobre ela sempre foi construída com base no que os outros falavam sobre ela, com base no que a gente da imprensa publicava sobre ela. Eu acho que ela viu nisso uma oportunidade, né? De falar, né? De falar e até de mostrar. Eu tô aqui no jogo, eu tô no game. Eu ainda não perdi a vontade de ser, de repente, uma capo. Por que não? Até porque os tempos mudaram, né? Hoje as mulheres estão, né, ascendendo, estão querendo ganhar mesmo, né? Tentando ver se conseguem ter os mesmos, o mesmo valor dos homens, porque nós mulheres temos os nossos valores, né? E eu acho que ela é um pouco representa um pouco isso também nesse mundo masculino, né? Masculino do jogo do bicho, né? E ela já tá há bastante tempo aí, né, Vera? Já. Já tá há bastante tempo aí a Xana, né? Aparecendo, envolvida. E é interessante mesmo ela casada, na época ela era casada com o Zé Personal, né? Que ela foi casada com o personal dela, né? Ela falou, né? A gente casou rápido pra ser antes da irmã, né? Exato. Você vê que até numa coisa que você discute, uma coisa da vida inteira, ela... Tinha uma competição. Elas também... Hipismo no casamento, o amor do pai, cara, é tudo. Tudo. Você vê como é que a família já é construída em cima de competição. Mas vamos tentar colocar numa linha temporal, como que nasce esse fenômeno, por que nasce o fenômeno do jogo do bicho? Essa coisa
que isso é explicada na série, né? Cara, então, acho que é importante, a gente volta lá pra trás, né? O Jogo do Bicho foi criado pelo Barão de Drummond no Rio, na virada do século 19 pro 20, e ele logo era por que é Jogo do Bicho? Porque o Barão de Drummond era o dono do zoológico da cidade. Que ficava em Vila Isabel. Ali, E ele né, faz, pra estimular as pessoas a irem no zoológico, ele cria cartelas no bilhete, né? Se você comprava um bilhete, atrás vinha um bicho. E esse bicho, no final do dia, era sorteado, você podia ganhar dinheiro indo no zoológico. E foi assim que o jogo foi criado. Foi sucesso, a galera curtiu. Para atrair um público para o zoológico. É uma coisa até bonitinha, né? Não, inicialmente o jogo tem essa pegada inocente, assim, e que tinha como interesse possibilitar o sucesso ali do Jardim Zoológico Vila Isabel. Salvar os bichos, comprar comida O jogo animais. se popularizou, principalmente nas camadas mais populares da cidade, principalmente no subúrbio do Rio, e virou ilegal. O Estado tornou ele ilegal. E aí o que acontece a partir do momento que o jogo se torna ilegal, começam a se criar tentativas de monopólio. Né? A partir do momento que você Quem tem é dono do mercado jogo? ilegal, isso possibilita, como o Estado não controla o negócio, como empresários não controlam o negócio, possibilita que alguém controle ilegalmente por meio da força. E aí não tinha organização, porque todo mundo invadia a área do outro, e aí também já tinham aqueles assassinatos. Mas começa com alguém? Quem que paga no começo? Quem que... Começam a se criar as figuras dos bicheiros. Existe uma miríade de bicheiros no Rio de Janeiro, que era uma divisão, né, geográfica por bairro. O cara era o bicheiro da Tijuca, o cara era bicheiro de Honório Gurgel e tal. Se você jogasse num bairro, você ia concorrendo com aquele ia ter um bicheiro. sorteio aqui. Só que isso virou, até a década de 70, uma bagunça. Porque os territórios eram autoproclamados, cada bicheiro se dizia dono de determinado território. Cada um queria a área mais rentável. Claro. Então, obviamente que tinha as tretas ali. E aí né? era comum um embate, né? Homicídios, assassinatos, e isso obviamente é ruim pro negócio, porque atrai a polícia, enfim. E aí começava também a corrupção policial. Porque aí, para não investigar justamente aqueles crimes. Um dos bicheiros que começou, né, do passado era o China Cabeça Branca, né? Que era um dos principais. O Joel até falou, né? Falamos, igual o Rafael falou, vocês estão contando, cria-se esse simbolismo do Jogo do Bicho, ele se espalha pelo Rio de Janeiro. A princípio, você ser apontador do Jogo do Bicho era uma renda que as pessoas tinham quando ficavam desempregados. O Castor mesmo falava que a avó dele foi uma pessoa que começou a fazer ponteiro do Jogo do Bicho. E tinha a segurança do cara receber também, que é uma coisa desde o começo. Mano, isso vale escrito. Que é o lance do vale escrito. Exatamente. Porque pra quem não sabe... Os caras anotavam em qualquer papelzinho e aquilo valia, cara. Exatamente. Até hoje. Até hoje. E tem um númerozinho ali, carimbado, e no final do dia eles colocam lá numa caixinha, numa árvore, geralmente, o resultado da loteria do dia. Então o que era, Vilela? Sorteio. Como você não tem a polícia para proteger legalmente porque é uma contravenção seria um crime de menor potencial ofensivo. Isso. Então é uma coisa que é ilegal, mas não chega a causar o tanto de problema para a lei ir lá e taxar como um crime. Mas continua sendo contra a lei. Então eu era ponteiro do Jogo do Bicho, eu estava aqui. Como eu não tenho proteção policial, qualquer assaltante poderia vir aqui, tirar minha vida e tomar meu espaço no Jogo do Bicho. E aí vou reclamar pra quem? E aí eu começo a pegar esse dinheiro e como a polícia não me protege, eu começo a me proteger. Apesar que aí já começa a ter... Ou você paga pra polícia te proteger. Exatamente. Que foi o que acontece com o policial histórico e lendário do Rio de Janeiro, que era o Milton Lecoq, que era um cara que protegia bicheiros. E ele acaba falecendo em uma treta de bicheiro. Existe uma falange, assim, Milton Lecoq, Mariel Marichou, até Adriano da Nove. Exatamente. Aí o que você observa? Aí depois chegou um ponto que os bicheiros resolveram se organizar, os mais antigos ali, né? Aí a figura do Castor começa a aparecer, porque ele tinha meio que um domínio, uma chefia, que é o capo, né? O capo do Tuticap. E aí ele começa a organizar e chama outras pessoas também. O Piruinha deu a ideia, né? Até na série fala, né? Tem um ponto interessante. A década de 70...